Olá, boa noite. Hoje é o dia do aposentado, mas será que há algo que se comemorar? Sobre esse assunto eu converso com o advogado especialista em direito previdenciário, Dr. Sérgio Pardal. Boa noite, Pardal, bem-vindo. Boa noite, é sempre um prazer participar do seu programa com a sua audiência. Falar do dia do aposentado hoje é para estar feliz ou triste? Olha, eu diria o seguinte, aposentados comemorem porque estão vivos. Já é o suficiente, não é? Porque estão aposentados, porque esse dia pode não chegar para mim, né? E vivos, né? Eu sempre digo, o maior problema que a tecnocracia está enfrentando no mundo hoje é que eles ficam reclamando. Atualmente, o peão aposenta e continua vivo. Antigamente aposentava e morria rapidinho, agora ele fica vivo. Pior ainda, fez menos filhos, né? Antigamente tinha 15 filhos, agora só tem 2. Aí é uma das coisas que vai entrar em discussão com esse desgoverno que está aí hoje, não é? A questão da chamada capitalização. O que é que muda efetivamente? Qual é a diferença que eles estão propondo? E não é simples, não. É sério, grave e vai ser um grande enfrentamento nesses próximos 4 anos. Vamos entender, então, um pouquinho a reforma da Previdência. Ela entrou em muita discussão, agora é a proposta do governo de Jair Bolsonaro. Você acha que o Brasil já perdeu o timing da reforma ou ela realmente acontece no próximo semestre? Olha, ele já falou que abre mão dos próximos 100 dias, né? Os primeiros 100 dias já não vai discutir Previdência porque ele sabe que não é tão simples. Só tem que lembrar uma coisinha. As reformas da Previdência brasileira já aconteceram e não foram poucas. Não foram poucas. Ó, em 98 acontece a primeira reforma que muda o conceito de Previdência. A Previdência que antes tinha função social específica passa a ter como questão principal o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, é mais importante para a Previdência o seu equilíbrio financeiro atuarial do que a garantia de distribuição de renda, a garantia de manutenção do segurado. Olha, a gente ficou meio perdido com isso. Depois veio a reforma de 2003, onde a bola da vez foi o servidor público. O servidor público ali perdeu as garantias que tinha. Em 2013, já vem a Previdência Complementar do Servidor Público, completando a avacalhação geral da Previdência do Servidor. Então, dizer hoje que o servidor... A questão dos militares é outra situação que já houve mudanças também. Não são tantas, mas já aconteceram mudanças. E depois disso, ainda teve mais mudança? Claro que teve. Quer lembrar uma boa? Em 2015, hein? Anteontem, governo Dilma... Saiu uma nova lei mudando a questão da pensão por morte. Eles ficavam reclamando da jovem viúva. Eu lembro dessa. A jovem viúva. Falei, o que é a jovem viúva, meu filho? E o tecnocrata falou, é aquela que tem mais de 10 anos de diferença em relação ao falecido. Eu ri, né? Falei, pô, anteontem lá em Santos morreu o Pedrinho, 94 anos de idade, deixando inconsolável sua jovem viúva Maria de 83. Pelo amor de Deus, não é? Bom, veio a nova lei. O que diz a nova lei? A nova lei primeiro inventou algumas exigências para a concessão do benefício para viúvas e viúvos. Para filho não mudou nada, hein, pessoal? Filho até 21 anos ou inválido tem direito à pensão, não se discute. Em relação ao cônjuge, eles inventaram um mínimo de 18 meses de contribuição, um mínimo de 24 meses de casamento ou de união estável provada. O que foi legal nisso? Quando eles jogaram essa brincadeira, num primeiro momento, na medida provisória, simplesmente não concediam o benefício. Na época eu conversei com o Carlos Zaratini, que era o deputado federal que era responsável por isso. Eu falei, Zaratini, pensa bem uma coisa, isso aí não pode, porque vocês estão construindo a família de primeira qualidade e a família de segunda. Família com mais de 24 meses de existência é de primeira, tem direito a benefício. Família de segunda não tem direito a nada. Não pode, né? Eles resolveram, sabe o que fizeram? Essa família que não tem ainda os 18 meses de contribuição e 24 meses de existência, receberá pensão sim, pelo longo período de 4 meses. Brincadeira. Depois daí... É o que você merece. Fizeram uma tabelinha. Então, se com 21 anos ficar inválida, receberá por 3 anos só. E foi por aí. Para ter direito ao chamado benefício vitalício, tem que ter 44 anos de idade. Ficou viúvo antes dos 44, não terá o benefício vitalício. Então, essas mudanças já aconteceram. Agora, hoje ainda, Pardal, se discute, né, outras mudanças. Você acha que existe uma real necessidade de haver uma discussão em torno da Previdência? Hoje, a gente pode dizer que a Previdência ela é deficitária ou ela é mal administrada? Talvez não as mudanças que estejam sendo propostas, mas são necessárias mudanças nesse esquema? Eu diria nem uma coisa nem outra. Ela nem é deficitária, nem mal gestionada. Não é tão simples. Em primeiro lugar, a Previdência em si é aquele sistema
no qual você contribui para ter direito ao benefício. Sem contribuição não tem benefício, tudo bem? Ah, mas não tem benefício que paga sem contribuição? Tem. O assistencial, por exemplo. Aquele cara que não pode contribuir, está na miséria, tem direito ao salário mínimo aos 65 anos. Então, isso é algo diferente, não é parte da Previdência. Não deveria estar colocado na despesa da Previdência como eles colocam. Então, eles fazem um orçamentão que não possibilita efetivamente saber o que está entrando e o que está saindo. Ó, para poder entender bem as loucuras que esse desgoverno atual vai apresentar. Pensem sempre no seguinte, qualquer seguro social do mundo é um regime de repartição. Como assim? É o pacto de gerações. Aqueles que hoje estão trabalhando contribuem um valor que será o necessário para o pagamento dos benefícios daquele mês. Para sustentar os aposentados. Hoje, o sistema previdenciário do regime geral, tal do INSS, ainda é superavitário. Ainda entra mais todo mês do que sai de benefício. Aonde está pegando? Está pegando no assistencial, porque é obrigação do Tesouro. Está pegando no servidor público, porque até 98 o servidor nem contribuía para a aposentadoria. Tinha o direito à sua aposentadoria sem contribuição. Então, a coisa tinha uma relação diversa. Então, nesse caso, esses ajustes são necessários. Isso a gente está falando. A gente precisa de algumas mudanças, talvez não as que o governo esteja apresentando. Essas necessidades já aconteceram. Você acha que hoje a Previdência, o servidor público já foi equiparado. O servidor que entra hoje se aposenta igualzinho ao INSS, com o mesmo limite, com a mesma média, com o mesmo... Tudo igualzinho, com a mesma correção, inclusive, NPC. Servidor público que aposentar na nova relação não tem mais a equidade com o reajuste da atividade. Então, sabe, as coisas já mudaram. O problema é que essa mudança demora. Há um período que são regras de transição. E o que esse desgoverno que acabou no ano passado quis fazer foi mudar as regras de transição. Roberto, imagina só, o cara tinha programado se aposentar quando completasse, sei lá, 35 anos de idade, de contribuição. Em 98 começou a mudar, em 2003 mudou mais um pouco, ele já estava desesperado. Existe uma regra de transição que obrigou ele a trabalhar 5, 6 anos a mais. E de repente muda a regra de transição que ele estava esperando para se aposentar. Aí é demais, não é? A regra de transição é aquela que entra para quem já está no sistema, mas não tem ainda o direito conquistado. Então é claro que se eu fico mudando regra de transição, não tem sustentação nenhuma. Você acha que tem algum modelo referência para o Brasil, de algum outro país? Qual seria? Na verdade, o modelo do Brasil não é ruim, ele é bom. O modelo brasileiro é que nem o SUS. O SUS, Sistema Único de Saúde do Brasil, é de verdade maravilhoso. Gostaria muito os pobres americanos de terem um sistema como o nosso. E não tem. Não tem. O Obamacare, por exemplo, caiu. Né? O Obama que lutava por isso maravilhoso caiu. Em que sentido? Porque a gente só vê as pessoas reclamando. Sabe o que você não acontece? tem atendimento, você não tem insumo, você não tem nada. Mas o atendimento principal que é ruim é o atendimento imediato. É o ambulatorial e hospitalar. Sabe por que ele é ruim? Ele é ruim porque os planos de saúde no Brasil cresceram tão rapidamente que esse atendimento, o plano de saúde é melhor. Então, quem vai efetivamente no SUS para o atendimento imediato é o mais pobre, não é? E ele é avacalhado, infelizmente. Agora, o SUS tem, por exemplo, tratamento de câncer no Instituto do Câncer em São Paulo. O SUS tem, por exemplo, uma coisa chamada CRAIDS, Centro de Referência da AIDS, aqui na cidade de Santos, que é referencial mundial do combate e prevenção à AIDS. Então, veja, nós não somos tão ruins assim, tá bem? Existe toda uma relação formada aqui que é bem importante. A mesma coisa é o sistema previdenciário. Veja só, o nosso sistema começa no dia 24 de janeiro, por isso que hoje é o Dia Nacional do Aposentado. Na lei Eloy Chaves de 1923. Dali formam-se os Institutos de Aposentadoria e Pensões, depois o INPS e hoje o INSS. Então, é uma história grande. Veja, o que estão querendo fazer, a tal da capitalização, a chilenização, só aconteceu no Chile do Pinochet porque eles não tinham um sistema nem próximo do nosso. Então, sem sistema nenhum, o Pinochet enfiou aquela porcaria. Ó, para quem não sabe, hoje no Chile, o que tem de idoso se suicidando porque não quer morrer de fome não é pouco. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre reforma da Previdência aqui no Brasil. Nós voltamos em instantes. Até já.
O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é reforma da Previdência. Eu converso com o advogado especialista em direito previdenciário, Sérgio Pardal. Pardal, quais os principais pontos da reforma, então, a que tanto se fala, tanto se discute, explicar um pouquinho para as pessoas ponto a ponto. Primeira coisa importante é lembrar que não tem nada por escrito, tá bem? Ele está soltando balões de ensaio, a gente é obrigado a entrar na pauta que ele vai formando, mas não tem proposta por escrito ainda. Ele dividiu a discussão, esse governo agora, dividiu a discussão em 2 pontos. Um ponto é o sistema atual. O que é que eu posso fazer para conter a chamada defasagem, a relação deficitária, essas mentiras todas? Então, isso é uma discussão. Para isso, ele vai tentar impor limite de idade, e aí a briga é engraçada, né? Nós temos a aposentadoria por idade hoje, 65 anos para o homem e 60 para a mulher, tendo que ter um mínimo de contribuição. No regime geral, 15 anos, no serviço público, 10 anos. A proposta do Temer era 65 anos para o homem e 62 para a mulher é a idade mínima para qualquer aposentadoria. Ou seja, ele simplesmente extinguia a aposentadoria por tempo de contribuição, 35 do homem e 30 para a mulher, sem nem discutir limite de idade. Agora, esse novo governo andou dizendo, não escreveu não, que a idade limite para ele inicialmente seria 62 anos para o homem e 57 para a mulher. Claro que isso é diferente, não é? Ele teria efetivamente uma idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição, mas com uma proposta de ir aumentando. Evidentemente, a gente só vai ter isso claro quando ele apresentar por escrito. Por escrito a gente vai poder entender. Agora, a discussão... Você acha que isso acontece quando? Diz ele que nos primeiros 100 dias não será mais, né? Hoje saiu uma discussão, ele ia propor, depois não quer mais. Eu acho que, inclusive, há uma discussão muito grande internamente, não é? Sim, até porque essa é a grande dificuldade, né? Por exemplo, e os militares? Qual será a mudança para os militares? Ele tem problemas com isso. Não só é capitão e ainda o vice é general. É complicado essa coisa de patente, né? Mas ele tem problemas com isso, claro. A discussão não vai ser tão simples. A questão, por exemplo, nesse saco de maldades horroroso que eles vão apresentando, a velha história, de novo, de tentar proibir receber aposentadoria e pensão por morte. Vamos entender uma coisa? A aposentadoria vem da contribuição do próprio segurado. A pensão por morte vem da contribuição do falecido. Ora, contribuições diversas, períodos diversos também, benefícios diversos, acabou. Então, essa é uma discussão bem complexa, é de muita maldade. Agora, do outro lado, ele está falando de um sistema de capitalização. Em vez do regime de repartição, que eu contei ainda agorinha, no primeiro bloco, ele fala em regime de capitalização. Que negócio é esse aí? Como funciona? Vamos entender bem. Um regime de capitalização, ele pode ser de várias formas. Por exemplo, antigamente, os fundos de pensão das empresas estatais, Petros, Fenco, Portos, Fundação CESP, Banesprev, todos eles pagavam um regime de capitalização, mas com benefício definido. Então diz assim, Roberta, quando você se aposentar, a diferença entre o seu saldo do último ano e o que pagar o INPS, eu pago para você como fundo de pensão. Para isso, eu tinha que ter um matemático atuário que fizesse um cálculo danado para saber quanto eu cobro de você de contribuição e quanto eu cobro do seu patrão para sustentar esse regime e pagar depois para você. Mas isso era dos últimos anos? Não, isso toda era a contribuição. 70, 75, Não, 80. mas referente aos últimos anos que a pessoa pagou. Na verdade, no último ano. No último. Era o último. Imagina só, fazia a média do seu último ano, descontava dessa média o que fosse pago pelo INSS, pelo INPS na época, e o resto ganhava do fundo de pensão. Era bacana, né? Imagina, faz um monte de hora extra no último ano. Em 98 muda a Constituição e eles inventam os planos de contribuição definida. Veja, esse que eu falei era um plano de benefício definido. Eu prometo para você que garanto o seu valor X. Tudo bem? Agora, são planos de contribuição definida, não mais de benefício. É o tal do PGBL, né? Plano gerador de benefícios livres. Na sala de aula eu falo para a molecada, benefício livre. Livre do quê? De compromisso com você. Não tem compromisso nenhum. Por quê? Porque é um fundo que você vai fazendo, um fundo, uma reserva que você vai fazendo, uma poupança que você vai fazendo, que vai sendo aplicada. E o valor que tiver quando você se aposentar, você vai ter dividido pela sua expectativa de sobrevida. Como é que é? Ó, comecei a trabalhar aos 20 anos, comecei a contribuir no fundo de pensão pelo PCD, pelo Plano de Contribuição Definida. Aos 60, depois de 40 anos contribuindo, todo aquele valor que eu tenho lá, com as suas aplicações, claro, com seus lucros e tudo mais, vai fazer um fundo
que será dividido pela minha expectativa de sobrevida quando eu for me aposentar. Ah, aos 60 a expectativa é 20 anos. Beleza, então vai pegar aquele valor e dividir por 20 anos. Vamos pensar numa coisa. Por um acaso, o aplicador do plano fez tudo errado, aplicou errado, perdeu o dinheiro todo, tá bom? Virou zero. A conta fica mais fácil, porque zero, dividido por qualquer que seja a expectativa de sobrevida, o resultado é zero. Vejam só a diferença, como foi grande. Os fundos de pensão que tinham plano de contribuição definido, plano de benefício definido, forçaram todo mundo a migrar do plano. Por que migrar? A empresa não paga mais? Paga. Às vezes até mais caro. E por que ela quer que migre? Simples. Porque se num plano de benefício definido o fundo não tiver para pagar, o patrocinador, que é a empresa, tem que pagar. Ele tem responsabilidade solidária. Sim. Agora, se o teu fundo de reserva der zero, o que é que o patrocinador tem que pagar? Nada. Não deu nada, sinto muito. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre previdência. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é reforma da Previdência e eu converso com o advogado especialista em direito previdenciário, o Dr. Sérgio Pardal. Pardal, no bloco anterior a gente estava falando sobre a questão da capitalização. Isso. Como é que o novo governo pretende fazer a reforma da Previdência em relação à capitalização? Como é que funcionaria isso? Infelizmente, o que me parece é que esse novo governo tem um rabo preso com as instituições financeiras internacionais. Então, é isso que está acontecendo. Imagina só. O regime atual é um regime de repartição como qualquer país civilizado faz, tá? Seguro social é regime de repartição, pacto de gerações. Se eu interrompo isso hoje para transferir para um sistema de capitalização, onde cada um paga o seu individual, o patrão paga também, forma um fundo que depois será dividido pela expectativa de sobrevida que o cara tem como se fosse aposentar. Ora, é claro que a mudança é radicalíssima, não é? Sim. E tem um problema imediato. Veja, o regime de repartição, se ele termina aqui, ele para de arrecadar. Se ele parar de arrecadar, como é que ele paga os benefícios? Então, já está falando que tem um rombo, né? Ele vai arrombar mais ainda, ele quer um rombo maior ainda. E a capitalização, ela só tem alguma validade quando ela se forma. Olha, eu vou entrar no regime de capitalização, eu começo a pagar hoje. Evidentemente, eu vou 30 anos contribuir para formar o fundo, claro. Então, não é algo tão simplificado como ele está dizendo. Eu pergunto logo de cara, no regime de repartição, se ele é encerrado agora, quem é que vai pagar os benefícios pelos próximos 30 anos? Já começa aí a encrenca. E a pessoa, por exemplo, que hoje está ativa, ela está no meio do caminho, ela já contribuiu, mas não se aposentou. Ela vai começar nesse regime de capitalização. Ela fica aonde? Ela recebe o quê? A partir de agora, a capitalização e tudo que ela contribuiu vai para o lixo? O governo que está aí é, na verdade, interromper de verdade. Quem está no regime geral continua nele sem mudanças. Okay. Quem começa agora a trabalhar é que entraria na capitalização. Seria para a nova geração agora. Seria para adolescentes que estão entrando, jovens. Isso. Okay. Maldade com os jovens. Mas até fica bastante complexo isso, porque os caras saíram dizendo... Não só com os jovens, né, Pardal? Porque quem vai pagar o meu salário quando eu me aposentar? Não vai ter. Alguém vai ter que pagar. Veja, se você está no regime geral, contribuindo, e num certo momento as contribuições deixam de crescer, e você tem que receber, alguém tem que pagar. Quem é o responsável solidário? A União, claro. A União vai ter que pagar. Ou seja, ele constitui um novo tipo de plano simplesmente porque tem acordos internacionais que interessam e arromba definitivamente o sistema brasileiro. Porque quem está no sistema e vai ter o seu direito definido tem que receber. Então, a grande sacada é essa, veja, a maldade é com o país. É com o país. É aquela historinha, o cara fica dizendo... Se não houver mudanças, amanhã você não se aposenta. Aí você, e se houver mudanças? Ah, aí amanhã você não se aposenta. Ou não seja... tem cabimento, não é? Isso não tem cabimento. Agora, a briga é bastante séria nas duas vertentes. De um lado, é a discussão do sistema atual. O que tem que se manter de direito, o que está se tirando, o que está acontecendo. E do outro lado, é essa ideia terrível de um sistema de capitalização que aonde foi feito não deu certo. No Chile, por exemplo, o que nós temos hoje é uma grande parte dos idosos se matando. Será que é isso que eles querem? Eles estão reclamando que o cara se aposenta e fica vivo muito tempo, né? Vai fazer o cara se matar. Só pode ser isso, né? Então, esse é o grande problema que está colocado. Claro, existem outras questões que vão pegar agora. Por exemplo, esse SMP que ele soltou para caçar benefícios.
Tudo isso vai dar muito trabalho para todos nós. Agora, o problema é aonde efetivamente vai conseguir chegar. Essa é a grande discussão. Agora, aonde a resistência será possível. Nessa reforma que está sendo apresentada hoje, você acha que existe algum setor que vai ser mais prejudicado? Olha, aí são duas formas de reforma. Uma reforma é do sistema atual, para quem já está no sistema, e a outra é essa formação do sistema de capitalização. Em qualquer deles, quem perde bastante é o trabalhador. Pior ainda, essa MP que ele soltou esses dias é tão maldosa, que ela está objetivando caçar benefícios de um salário mínimo. A grande massa que ele vai pegar hoje são benefícios de um salário mínimo. Imagina, ele quer bater em auxílio reclusão, pobres coitados, os dependentes de presos que recebem auxílio reclusão. Ele quer bater na pensão por morte de filho inválido, que normalmente 99% é um salário mínimo. Ele quer bater no benefício da LOAS. Imagina, o benefício da Lei Orgânica de Assistência Social. Nessa MP, ele está prevendo que ele pode caçar o benefício sem nem comunicar o sujeito. Então vocês imaginem, o cara conseguiu um benefício da LOAS porque é um miserável, mora na miséria, não tem do que comer. Aí caçam o benefício dele, o que ele faz? Na grande maioria das vezes, nada. Vai catar latinha, porque não sabe nem que teria direito a ajuizar a devida ação. Na verdade, tem essa questão mesmo, né? As pessoas não sabem seus direitos, até por isso a gente está discutindo esse assunto. É um assunto importante, as pessoas precisam entender o que é a reforma da Previdência, até para poder opinar. Especialmente os mais pobres. Os mais pobres, que são agora o objeto desse absurdo que estão fazendo, não sabem os seus direitos, perdem os seus direitos e não tem como lutar por ele. Então, o negócio é bastante grave, não é pouco. A gente está no finalzinho do programa, mas antes eu gostaria só de falar, Bolsonaro ele considera que o ponto mais importante a ser votado é a questão da idade mínima. Sim. Você acha que esse também é o ponto que merece mais atenção? Olha, a idade mínima que se propunha em 98 era a idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a aposentadoria por idade, 65 do homem e 60 da mulher, e para a aposentadoria por tempo de contribuição, seria 35 de contribuição com 60 para o homem e 30 de contribuição com 55 da mulher. Então, notem que era diferente, 55 da mulher e 60 para 60 e 65. Agora, o Temer veio com a proposta de botar 65 para o homem, 62 para a mulher. Então, é claro que a ideia dele é acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição sem contar para ninguém. Veja, no momento em que há coincidência de exigência na aposentadoria por idade e na por tempo de contribuição, evidentemente torna-se um benefício só. Não é outra coisa. Esse é o problema colocado hoje na questão da idade. Ok, Pardal, muito obrigada pelas suas informações. Ainda tem muito assunto a ser discutido, né? Mas infelizmente o nosso tempo acabou. Estamos à disposição quando você quiser. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.